Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo tutorial de macramê aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esta bucket bag. Ela foi produzida com fio de malha residual. Isso fez com que ela criasse uma trama bem estruturada, então ela ficou bem firmezinha. Diferente dos modelos que a gente vê feito com cordão, pelo menos eu acredito que sim, ela ficou bem estruturada. Ela pode ser usada de duas maneiras, tanto assim, com esse saquinho por dentro, pra fazer, criar um forro, como sem o saco dessa forma, ficando assim com essa transparência. Mas eu gostei muito do resultado do trabalho e espero que vocês gostem também. Eu criei também essa alça, tiracolo, pra você usar no ombro. E esse vai ser um projeto separado, tá? Então, o tutorial dessa alça vai estar disponível lá no meu Instagram. Só você seguir aqui. Então eu resolvi separar esse projeto em duas partes. Criei um projeto separado da alça e postei pra vocês. Já tá disponível lá no Instagram, é só ir lá ver. E agora eu vou mostrar pra vocês como eu fiz todo o processo da produção da bolsa, tá? Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like, seu comentário e me diz o que você achou do projeto, ok? Ah, você também pode se tornar um membro do canal e apoiar ainda mais o meu trabalho. Clica aqui no botão Seja Membro para saber mais. Então vamos lá? Espero que você goste e faça arte junto comigo. Para criarmos a bucket bag, utilizaremos 18 fios de 200 cm de comprimento. Neste projeto, utilize um fio de malha residual de 3 mm de espessura. Dobre um fio de 200 cm ao meio para encontrar o centro do seu comprimento. Prenda o centro do fio na mesa de trabalho, posicionando as pontas na vertical, como indicado. Repita o processo adicionando mais 3 fios lado a lado. Teça um nó quadrado aos fios, como indicado, posicionando o nó próximo às marcações dos alfinetes. Reserve este nó e crie mais 3 nós exatamente iguais na sequência. Começaremos a produzir a trama da peça a partir desses 4 nós individuais. Posicione os nós sobre a mesa, deixando uma distância entre eles de aproximadamente 4 cm. Toda a trama da bolsa será composta por uma sequência de nós correntes mesclados com nós quadrados. Siga os seguintes movimentos para criar a sequência de nós corrente. Passe o fio da direita por cima do fio da esquerda, criando uma circunferência. Depois, volte com a ponta do fio da direita por baixo do fio da esquerda, passando por dentro da circunferência e ajuste. Na sequência, repita os mesmos passos, agora invertido. Passe o fio da esquerda por cima do fio da direita, criando a circunferência. Depois, volte com a ponta do fio da esquerda por baixo do fio da direita, passando por dentro da circunferência e ajuste. Repita o processo criando nós intercalados da direita para a esquerda e na sequência da esquerda para a direita, até completar 6 nós.
Toda a trama da bolsa será composta por uma sequência de 6 nós correntes intercalados com nós quadrados. Voltando à trama da bolsa, a partir do nó quadrado, divida as 4 pontas em 2 partes. Crie a sequência de nós correntes a partir de um dos fios do centro do nó quadrado junto a um dos fios da extremidade do nó, como indicado no vídeo. Teça 2 sequências de 6 nós correntes em cada um dos nós quadrados. Em seguida, una 2 sequências de nós correntes com um nó quadrado. Estes nós quadrados devem ser feitos intercalados à sequência de nós quadrados anteriores. Na sequência, vire a trama e repita todo o processo criando as sequências de nós correntes a partir dos nós quadrados iniciais. Em seguida, una as 2 sequências de nós correntes das extremidades com um nó quadrado, como indicado no vídeo. Estas serão as 2 partes que formarão a lateral do fundo da peça. A partir desta etapa, você deve continuar criando novas sequências de 6 nós correntes, unidas sempre com um nó quadrado.
A união das sequências de nós corrente com o nó quadrado deve ser feita sempre intercalada aos nós quadrados anteriores, criando este formato de losango na trama. Siga repetindo a sequência de nós corrente, unidos com o nó quadrado, por toda a circunferência da peça, unindo também as tramas pelas laterais. A trama final ficará desta forma. A partir dos 4 nós quadrados iniciais, você deve criar uma sequência de 5 losangos completos, como indicado no vídeo. E em cada uma das laterais será formado 2 losangos inteiros. Nesta etapa, a trama deve ser finalizada com 4 nós quadrados de cada um dos lados, onde será tecido as últimas sequências de nós quadrados antes de produzir as alças. A partir do nó quadrado que finaliza a trama, você deve tecer mais 3 nós quadrados na sequência, como indicado. Repita o processo em todas as pontas, criando 8 sequências de nós quadrados no total. Finalizaremos a peça criando a alça. Divida as 4 sequências de nós quadrados em 2 partes. Una 2 sequências, como indicado no vídeo. Utilize um pedaço de fita adesiva para unir as 2 partes. Essas fitas serão retiradas durante o processo de produção da alça, mas elas são necessárias para facilitar o processo de produção. Nestas etapas eu utilizo a fita crepe, pois elas são mais fáceis de ser retiradas depois.
Repita o processo do outro lado, unindo as outras duas pontas da sequência de nós quadrados. Nesta etapa é importante que os fios sejam bem ajustados, para que no decorrer da produção da alça eles não sobrem ou embolem. Para facilitar os ajustes nas pontas, fixe a peça sobre a mesa de trabalho. Na sequência, continue prendendo as pontas dos fios e ajustando bem, como indicado no vídeo. Como as pontas possuem tamanhos diferentes, esse processo de colagem facilitará na hora de tecer a trama da alça. Finalize o processo de montagem da alça, sobrepondo as duas pontas, como indicado no vídeo, mas dessa vez utilize um pedaço de fita adesiva transparente, e de preferência plástica, para unir as duas pontas sobrepostas. Essa fita será fixa no projeto e ela não será retirada durante a produção da alça. Como disse anteriormente, todo o processo de colagem deve ser feito porque os fios possuem comprimentos diferentes, e isso facilitará durante o processo de confecção da alça. Com todas as pontas fixadas, corte as pontas que ultrapassem o tamanho da alça. Para tecer a trama da alça, utilizaremos um fio de 200 cm. Retire a primeira fita adesiva que fixa as duas pontas da trama inicial Retire a primeira fita adesiva que prende as tramas de nós quadrados para dar início à alça. Comece amarrando o fio pelo lado de dentro da bolsa, como indicado. Faça a amarração bem próxima à sequência de nós quadrados, deixando a amarração com a ponta menor junto aos fios da alça. Ajuste bem todos os fios da sequência de nós quadrados e comece a tecer a alça. O processo de produção dessa alça é bem simples. Você terá apenas que enrolar o fio por todo o comprimento da alça, de forma bem justa e com laçadas bem próximas. Durante o processo, vá prendendo as pontas dos fios da alça por dentro da trama, como indicado no vídeo. Não se preocupe se alguma das pontas ficar para fora da trama.
Elas serão finalizadas na sequência da alça pronta. Lembre-se de ir retirando os pedaços de fita adesiva que devem ser retirados durante o processo, mantendo apenas a fita transparente. Continue enrolando o fio até chegar na outra extremidade das sequências de nós quadrados. Finalize a última laçada como se fosse um nó, passando o fio por dentro da laçada como indicado. Com a ajuda de uma agulha de tapeçaria, passe a ponta do fio restante por entre algumas laçadas para dentro da alça. E aí vai uma dica para quando o fio está muito espesso e você não consegue passar por dentro dos nós. Corte o fio pela metade, pois assim ele ficará mais estreito e passará com mais facilidade por entre as tramas. Ajuste bem o fio e corte as sobras. Finalize o acabamento da alça com a ajuda de uma agulha e um pouco de cola, passando todas as pontinhas que estiverem para fora para dentro da trama. Aplique também um pouco de cola nas duas pontas das alças para fixar a ponta dos fios e o início das tramas. Se você estiver utilizando um fio de malha com bastante algodão em sua composição e de cor clara, você pode utilizar a própria cola branca para fazer esse processo de colagem. Repita todo o processo para criar a segunda alça, com atenção para que as duas tenham o mesmo tamanho final. E está pronta a bucket bag. Você pode criar um saquinho avulso com as mesmas medidas e proporções para usar como forro da peça. Criei também para este projeto uma alça tiracolo, mas o tutorial da alça está disponível lá no meu Instagram. Você pode acessar através do link disponível na descrição.
E este é o resultado final da nossa bucket bag. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E se inscreva também no canal. Obrigada, até a próxima!